A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos juntos para mais um momento de louvor e adoração ao Senhor, especial na nossa quinta lição, falando sobre Êxodo de volta à terra prometida. Nós vamos ver aqui como Deus trabalha, como Deus vai trabalhar na vida de Moisés para promover a libertação ao povo hebreu. Então o tema diz: Êxodo, de volta à terra prometida. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das garras dos egípcios, vos livrarei de sua servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Muita bênção de Deus. Nós vemos aqui a nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 12. Não lerei todos os versículos, mas lerei pelo menos 3 versículos. E depois você dá pausa e faça as demais leituras, ok? Juvenis. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Alguns pontos importantes que nós podemos destacar, um deles é o seguinte: ver sarça queimando no deserto, para Moisés não era novidade. Devido ao calor do deserto, o clima muito seco, era fácil ver pequenos arbustos pegando fogo. Só que o que vai chamar a sua atenção é que esse estava queimando, mas não se consumia. Queimava, mas as suas folhas, o seu pequeno tronco continuava lá. Então isso que vai despertar em Moisés para ver o que está de fato acontecendo. Quais são os objetivos da lição? Entender que Deus levantou Moisés como resposta ao pedido de socorro do seu povo. Ressaltar os milagres do Senhor através de Moisés para libertar os hebreus da escravidão no Egito e destacar que a liderança de Moisés quando o povo rumo a Canaã e como ele nomeou a Josué como seu sucessor. Vamos lá então, no nosso primeiro ponto. Deus levanta um libertador. Deus salva Moisés. Moisés nasce num contexto de opressão no Egito. É o momento em que um faraó, sem familiaridade com a história de José e do seu povo, já oprimia o povo. Este faraó observou o crescimento dos hebreus e temeu uma futura rebelião. Então, não só passou a submetê-los a trabalhos forçados e pesados, como também ordenou às parteiras das hebreias que matassem todos os meninos logo após o nascimento. Todavia, as parteiras temeram a Deus e desobedeceram às ordens do faraó ao perceber que o povo continuava aumentando. O faraó ordenou aos seus guardas que lançassem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. Queridos irmãos, ele aumenta a carga, ele manda aumentar as cargas daqueles homens trabalhadores, mas não tem efeito. Ele manda as parteiras matarem os meninos, principalmente, mas as parteiras, temendo a Deus, não faz, e os meninos continuam nascendo, continuam vivendo. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos nos deparar com um quadro em que uma casa onde o pai e a mãe
planejaram um filho, o filho vem, o filho vai nascer, mas o filho, quando vai nascer, já tem uma preocupação de que esse filho vai ser morto, vai ser tirado, no mínimo vai ser tirado da família e vai ser jogado no rio. Nós vamos ver que vai ter uma preocupação, porém Deus vai estar no negócio. Quando Moisés nasce, a sua mãe vai fazer de tudo para que ele ficasse com eles, até que chega um momento que já não dava mais para poder, vamos dizer assim, esconder o choro daquela criança. Não tem como. Quem já teve os seus filhos, quem já teve um irmãozinho mais novo, sabe como o irmãozinho mais novo chora, porque você também chorava assim. Então fica difícil de estar, como eu vou dizer, estar escondendo, né? Mas nós vamos ver a provisão. A mãe então tem uma ideia que não foi dela, foi de Deus, em colocar o menino no cestinho, não jogar o menino como os demais eram jogados pelos soldados, mas colocar o menino no cestinho, colocou lá e a sua filha Miriam vai tomando conta, até que o menino cai exatamente na mão da filha do faraó. E então Moisés vai crescer. Só que Miriam, eu estou adiantando aqui, né? Porque está dentro da lição. Miriam então vai dar uma ideia, olha, eu conheço uma mulher lá que pode amamentá-lo. Falou da própria mãe Joquebede, que podia amamentar o seu irmão Moisés. É claro que ela não falou desse jeito, né? Então nós vemos a provisão de Deus. Deus chama Moisés. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, mas ao mesmo tempo sabia que era um hebreu. Ou seja, como ele estava sendo criado por sua mãe, a sua mãe lhe contava a história. A sua mãe dizia para ele o que havia acontecido, o que estava acontecendo. E até mesmo o porquê dele estar lá na casa do faraó. Por que ele estava lá? Ele estava lá exatamente para preservar a sua vida. Estava lá por causa disso, porque senão ele já era um menino e já teria sido morto há muito tempo. Mas um dia, eu vou contar aqui a história que está aqui no texto, mas um dia Moisés, ele tem uma situação lá que ele vai ver um hebreu sendo atacado por um egípcio e ele acaba matando esse egípcio. E ele pensou que ninguém tinha visto. Já começa por aí. Tem sempre alguém vendo. Ainda que não tenha olhos humanos, mas os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas. E não dá para escapar dos olhos do Senhor. Passado isso, ele vai ver dois hebreus brigando e quando ele vai separar, alguém fala, mas quem te constituiu sobre nós? Você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio? Então ele descobriu, ele entendeu que o que ele fez havia sido descoberto. Mas tudo, eu volto a dizer, tinha aí uma vontade de Deus. É claro que Moisés aqui, ele quis agir com as suas próprias forças, com o seu entendimento, e o momento não era para isso, mas ele quis proceder dessa forma. Então nós vamos observar e entender que não é do nosso jeito, e não seria também do jeito de Moisés. Quando aconteceu esse episódio, Moisés já estava com 40 anos, aproximadamente. Com 40 anos, Moisés vai para o deserto. É o que nós vamos falar. Lá no deserto, Moisés ele vai casar com uma das filhas de Jetro, a Zípora, e vai ter filhos dela. E vai ser uma bênção, E vai ser nesse contexto de deserto que Deus vai chamá-lo para voltar. Mas só que nisso
irão se passar mais 40 anos. 40 anos ele aprende as artes, aprende tudo o que ele podia aprender no Egito. E de fato aprendeu, até porque ele estava sendo treinado para ser um faraó. Com certeza. Sendo filho, nem que fosse adotivo da filha de faraó, ele também seria um faraó. Mas nós lemos no texto que ele mesmo não quis ser chamado assim. 40 anos no deserto, Deus o chama. E agora vai começar uma nova trajetória na sua vida. Então nós vamos ver que a vida, a trajetória de Moisés se divide em 3 espaços de 40 anos. Primeiros 40 anos no Egito, segundo 40 anos no deserto e agora os próximos 40 anos. Os próximos 40 anos ele vai estar caminhando com o povo no deserto rumo à terra prometida. O Êxodo. Sempre quando eu falo em Êxodo, que significa saída, eu lembro, né? Eu penso, né, que alguns falam Exodo, né? Mas é o Êxodo. Deus capacita seus escolhidos. Após receber o seu chamado, Moisés teme, sente-se incapaz, pensando que não será aceito pelo povo devido a tudo que havia feito, né? O seu histórico, o que havia feito. Ele se vê preso a vários obstáculos para o chamado que recebe de Deus. Entretanto, o Todo-Poderoso o encoraja. Diz que com ele, né, que é para ele ir, porque o Senhor estaria com ele em todo o tempo. A presença do Senhor estaria com ele. Isso lhe revela seu nome para que ele pudesse se apresentar ao povo e 3 sinais como prova de que ele mesmo enviou. Deus mandou, né? Quando Moisés fala, eu vou, mas eu vou em nome de quem? Você vai em nome do eu sou. O eu sou me enviou a vós. Moisés sabia em nome de quem ele estava indo. Mas mesmo assim ele fica na dúvida. Então Deus fala, joga o teu cajado no chão. Ele joga lá, vira uma serpente. Ele fala, pega, vira cajado. O Senhor fala, Moisés, coloca a mão no seu peito. Coloca a mão no peito. A mão sai leprosa. Deus fala, coloca a mão no peito de novo. A mão volta limpa. Deus é maravilhoso. Pega um pouquinho de água do rio, joga no chão. A água se transforma em sangue. Então nós vamos ver que o modo como Deus chama Moisés foi algo maravilhoso. Mas ainda assim ele vai dizer assim, eu não tenho condições para isso. Sou um homem pesado de língua, não sei falar, não sei me expressar. Mas Deus vai dizer para ele, Moisés, vai lá meu filho, é você, eu vou contar com você. Se você acha que não dá para você ir, eu vou chamar teu irmão Arão e teu irmão Arão vai estar também com você nessa empreitada. E de fato vai ser assim que vai acontecer. Deus opera a libertação. Moisés chega diante de Faraó e pede a libertação do povo hebreu. O Faraó nega, pois os sinais feitos por Moisés são repelidos. Moisés chega, faz um sinal e eles vão também faz o sinal. Os magos, os bruxos, os adivinhos, toda a sorte de mágicos que tinha no Egito também vão operar os sinais ali no Egito. Com isso, nessas primeiras 9 pragas ou 9 acontecimentos que estão ali registrados, não serão assim o suficiente para que Faraó tenha o seu coração leve para ouvir e receber a voz de Deus. Então Deus agora vai permitir que venha a morte dos primogênitos. Aí não ia ter jeito, porque iria morrer o primogênito de dentro da casa de Faraó, o primogênito de cada família. Aonde tivesse um primogênito, esse primogênito iria morrer. E de fato, houve ali um grande choro, um grande pranto. Vocês se lembram que lá também as mulheres, os pais hebreus choraram pelos seus filhos que estavam sendo arrancados? Agora chegaria a hora
de Faraó chorar com seus moradores. Por causa disso, então, Faraó vai liberá-los. Mas ao liberar, alguém começa a falar com ele, ele endurece o coração novamente. E ele prepara os seus carros, prepara o seu exército. Sabia que Moisés havia ido com crianças, com adolescentes, com jovens, com mulheres grávidas, com idosos, com pessoas doentes, com animais. Então, Faraó sabia que a viagem de Moisés não seria uma viagem rápida, seria uma viagem, no mínimo, demorada, um pouco demorada. Então, ele vai fazer o quê? Faraó vai partir atrás de Moisés. E, além disso, Moisés aparentemente vai para uma emboscada, porque para onde Moisés vai é mar, é monte, e atrás Faraó. E agora, como vai ser? Deus tem sempre um milagre. Quando o povo fala com Moisés, Moisés vai fazer o quê? Moisés vai falar com Deus. Deus, e agora? Deus vai fazer o que tu tem nas tuas mãos? Toca na água. Toca. E de fato o milagre vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Deus vai manifestar grandemente a sua glória, o seu poder. Nesse contexto todo de morte de primogênito, é onde vai ser instituída a ceia do Senhor. Ou, melhor, vai ser instituída a Páscoa do Senhor. E nós falamos de ceia no Novo Testamento e mistura um pouquinho com a Páscoa. Mas vai ser instituída a Páscoa no Antigo Testamento, quando eles estariam comendo o cordeiro, estariam comendo o pão asmo, e alguma tradição ou tradução fala ázimo, vão estar molhando o pão com ervas amargas. Tudo isso vai acontecer. E o sangue daquele animal vai ser colocado em cima da porta, para que quando o anjo da morte passasse, visse que aquela casa estava protegida. Vale a pena dizer algo aqui também. Se a casa do hebreu não tivesse o sangue e ali tivesse um primogênito, ele iria morrer por causa da desobediência. A morte, o anjo só não entrou aonde a marca do sangue estava ali. E aquela marca do sangue significava obediência à voz de Deus. Então eles não podiam entrar. Perfeito? Só para ficar registrado aí, então, que a Páscoa foi instituída nesse período, quando o Senhor iria ferir, na noite que o Senhor iria ferir os primogênitos de Faraó e de toda a casa dos egípcios. E vale a pena dizer também que a Páscoa é algo rápido. A Páscoa significa passar, ou passagem. Seria algo rápido. Tanto que eles teriam que comer a Páscoa, sabe como? Preparados para viajar a qualquer momento. Espiritualmente para nós, quando participamos da ceia também, já precisamos participar da ceia já preparados, porque a qualquer momento nós deixaremos também essa vida e estaremos com o Senhor na eternidade, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Agora, eles vão para o deserto. Deus faz milagres no deserto. Após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, o povo passa a peregrinar pelo deserto, onde muitos milagres também acontecem. Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia para aplacar o calor do sol e uma coluna de fogo à noite para aplacar o frio. Era calor demais durante o dia e frio demais à noite, e Deus só dosando isso aí com a sua presença. O povo também era sustentado diariamente com maná, alimento vindo do céu, provido pelo Senhor. Quando eles queriam carne, o Senhor também mandava carne. Queriam água, Deus providenciava água. Deus, como Pai, proveu tudo que o povo precisava, mas ainda assim no meio do povo teve rebeldes, como tem até hoje. Deus provê tudo, mas há rebeldes no meio do povo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus vai prover, e num desses episódios que eles pedem água, é que Moisés, ao invés de tocar na rocha, ele vai ferir a rocha.
E aquela rocha que é ferida é um tipo de Cristo, que é a nossa rocha, que foi ferida lá na cruz do Calvário. Oh, maravilha! Que coisa boa é ser servos de Deus. Fé vezes incredulidade. Após tantos milagres e impressionantes que dentre os 12 espias enviados para ver a terra prometida, 10 voltassem com um relatório tão incrédulo. Esses 10 espias desanimaram o povo que em um caminho contínuo de incredulidade e murmuração morreu no deserto. Por causa da incredulidade desses 10, eram 12, esses 10 mais Josué e Caleb, o que vai acontecer? Os demais irão de 20 anos para cima, todos serão sepultados no deserto. Os únicos que não serão sepultados é aqueles que tiveram fé suficiente para avançar, para adentrar a terra prometida. Os que não tiveram fé foram sepultados com seus pais. Por causa dos pais, os filhos também foram sepultados. Mas aí uma nova geração vai surgindo, e essa nova geração vai ver que a sua roupa não envelheceu, o seu sapato não estragou. Deus abençoou. Ou o sapato é trocado de filho para filho, ou na medida que a pessoa ia crescendo, a roupa ia crescendo junto. Interprete do jeito que você quiser. Mas a Bíblia vai dizer que o sapato não estragou, a roupa não estragou. Deus vestiu todo mundo. Deus cuidou de uma forma tremenda de todos eles, de uma forma muito especial. Caleb e Josué tiveram a felicidade de entrar com a sua família. É claro que aqueles que morreram de morte natural, sem problema algum. Mas aqueles que estão vindo, crendo no que o pai estava falando, que o pai estava ensinando, eles vão adentrar a terra prometida e vai ser uma bênção. Deus completa a sua obra. Josué obtém êxito. Josué é o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ele tem a árdua missão de liderar o povo e conquistar a terra prometida. A força era necessária a partir das margens do Rio Jordão. O povo precisaria guerrear e expulsar os habitantes daquela região. Os povos que habitavam em Canaã eram cruéis e Deus usaria o povo hebreu como juízo para puni-los, expulsando-os, a fim de que esta região fosse habitada por um povo temente a Deus. Primeiro passo, eu já disse, era o quê? Era atravessar o Rio Jordão que estava cheio. Se não atravessasse o Rio Jordão, não tinha como conquistar Jericó. E a partir dali conquistando as outras cidades. Não teria como. Mas houve um princípio, houve uma necessidade. E Deus estava. Quando Deus chama Moisés e diz, Moisés, você não vai entrar na terra, mas Josué vai vir em teu lugar. Já está tudo certo, já está tudo determinado. Não adiantava nem Moisés dizer que queria ficar e nem Josué dizer que não. Porque o Senhor já havia visto também em Josué esse nível de liderança. Josué vai se despontar como sendo o sucessor de Moisés. Por quê? Porque ele presenciou com Moisés até fatos que o próprio Arão não presenciou. Mas ele presenciou, ele estava lá, estava perto, estava próximo, estava vendo raios, estava ouvindo lá o que estava acontecendo. Quando Deus chama, é assim que Deus faz. Desde o início, Deus vai preparando para tamanha obra. Concluindo, diz assim, a terra prometida é conquistada. Josué aos poucos foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até se acomodarem em grande parte da terra denominada e dividi-la entre as tribos de Israel. Após a conquista da terra, o povo vivenciou o cumprimento da promessa de Deus, passando a ter um local específico para habitar, um território definido, tornando assim a nação de Israel. Aí nós vamos entender que até a entrada da terra prometida, eles viviam em cabanas, tanto que depois eles instituíram a festa das cabanas, que era o quê? Lembrando o tempo que eles andavam na peregrinação no deserto. Eles lembravam, eles tinham como tradição lembrar dos feitos do Senhor. Mas agora não. Ao entrarem na terra prometida,
As cabanas seriam guardadas, seriam aproveitadas só quando eles fossem fazer viagem. Fora disso já não precisava mais, porque na terra prometida a casa já está preparada. Se lembram bem que Deus disse para nós? Que Jesus disse para nós lá em João capítulo 14, eis que eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai as moradas já estão preparadas. Se não fosse assim, eu diria que eu vou preparar moradas para vocês. Não é isso que Jesus falou? Foi sim isso que ele falou. Então nós vamos entender o quê? Que enquanto estamos aqui, a nossa casa ela é transitória. Aqui tudo é passageiro. Mas há uma morada eterna para aquele que permanecer fiel até o final. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva. Vamos aumentar o número de jovens, de adolescentes, de juvenis que estejam participando do nosso canal, tá bom? Vai ser uma bênção. A próxima lição vai ser falando sobre o tempo dos juízes. Vamos concluir a nossa lição? Diz: Deus conduziu o povo durante todo o processo, desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. Foi um longo e árduo processo com muitas dificuldades, mas também com muitos milagres e providências divinas. Quem murmurou e foi incrédulo não herdou a promessa. Lembre-se, quando a situação estiver difícil, não murmure, louve a Deus, crendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, independentemente das circunstâncias. Eu só preciso entender uma coisa, que eu posso morrer, porque a maior promessa é a vida eterna. Mas, se Deus tiver projeto comigo aqui nessa vida, como Deus tem projeto com você aqui ainda, então nós só iremos quando esses projetos de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Se você vai ser um pastor, vai ser um evangelista, ou se você já é um pastor, já é um evangelista, já é um líder, enfim, já é um... Independe do que você seja. Se você já está vivendo o tempo de Deus, Deus irá cumprir as promessas na sua vida. Fique na paz do Senhor. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe aguardo, juvenis, irmãos e irmãs, para a nossa próxima lição falando sobre os juízes. E eu acredito que vai ser uma bênção. E não se esqueça, tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo uma viagem pelo Antigo Testamento. Até a nossa próxima viagem, passando pelo livro de Juízes, e vai ser uma maravilha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E não deixe de assistir os vídeos das outras aulas. Tem vídeos maravilhosos que vai falar também ao teu coração. Deus te abençoe, um abraço.